Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte e a gente vai conversar hoje sobre serviços públicos, aula número 3, exatamente. A gente está dando continuidade ao nosso curso sobre serviços públicos e agora a gente conversa sobre delegatários no serviço público, especificamente conversamos sobre concessão e permissão, tema super bacana, super importante e que geralmente está presente nas melhores bancas de concurso público, CESP, ESAF, FCC, isso aí a gente sempre encontra nas provas deles algumas perguntinhas sobre concessão e permissão de serviço público. Vamos lá então? Vamos falar então de concessão. Olha só, a concessão trata-se dos mais solenes modos de transferência da execução de serviços públicos previstos na Constituição. A concessão é, talvez, a mais solene forma de transferência de serviço público previsto na Constituição da República. Solene, você pode ligar a palavra formal, é que mais detém formalidades para prestação de serviços públicos no Brasil. Por que isso? Porque as concessões, via de regra, tratam de serviços públicos de uma envergadura muito grande e que envolvem muito dinheiro, exatamente, muito dinheiro. São centenas de milhões de reais, se não bilhões de reais que a gente acaba tendo aí numa concessão. Então a concessão é talvez o mais solene dos contratos que a administração pública faz ou dos atos que a administração pública faz para transferir o serviço público, né? E a ideia é a transferência, olha só, a transferência da execução de um serviço público, transferência da execução de um serviço público. Isso está muito ligado àquela ideia de descentralização que a gente conversou nas últimas aulas aí, e aí a gente tem a seguinte situação. Quando nós temos uma descentralização de algum serviço público, a titularidade pertence àquele que é titular do serviço público. Então, olha só, vamos pensar o seguinte, a União presta um serviço de, vamos lá, o que vocês querem que ela preste aí? Vamos falar um serviço de radiodifusão. A União, ela é titular do serviço de radiodifusão. Então eu tenho aqui a titularidade, ok? A titularidade pertence à União, administração direta, a radiodifusão. Isso está previsto lá no artigo 21 da Constituição Federal de 1988. Tudo bem? Beleza? Mas o simples fato da União ser a titular do direito de exploração de radiodifusão não quer dizer que ela vai executar a radiodifusão. Então ela pode fazer o seguinte, ela pode fazer o que a gente chama de transferência da execução do serviço. Transferência do serviço. Ela continua titular, mas ela transferiu o serviço. Esse ato de transferência, a gente chama isso de descentralização. Exatamente. Por isso que você tem que aprender, por isso que você tem que estudar sobre administração direta e indireta, sobre a descentralização e a desconcentração. Porque quando você estuda serviços públicos, você está tendo exemplos concretos de descentralização. E essa aqui é uma situação. A União permanece titular do serviço de radiodifusão, a radiodifusão pertence à União, mas a execução do serviço ela transferiu. No caso da Constituição, ela está autorizada a transferir para particulares. Sim, então ela transferiu o serviço para quem? Olha só, para o particular. Transferência de serviço para o particular. Essa descentralização, essa transferência se chama especificamente de delegação. E segundo a Constituição, a delegação pode ocorrer por meio de concessão ou permissão. Bacana, né? Faltou um S aqui, permissão, né?
Tá vendo a importância de você ter estudado administração direta e indireta, ter estudado descentralização, administração centralizada, administração descentralizada? Aqui tem a ver até com a ideia de federação. Sim, federação. Olha só, centro de poder está emanando força para que um particular exerça um serviço público. Pô, uma radiodifusão é serviço público, cabeça? Sim, serviço público de comunicação social, serviço público de comunicação social. Exatamente, tem previsão constitucional, inclusive, tá bom? Então veja só que interessante. Quando você tem a União titular de um determinado ramo de serviços, ela pode executar ou ela pode transferir para um particular. Poderia transferir para a administração indireta, poderia transferir para um município, sim. No nosso exemplo aqui, ela fez uma transferência para o particular. Essa transferência de serviço se chama delegação. Delegação. Ou cabeça, se fosse para a administração indireta ou então para o município, é delegação? Não, meu amigão, aí não é delegação, aí é outorga. Exatamente, a outorga é diferente da delegação, tá? São situações distintas aí. Tome nota, vamos lá, tome nota. Pega o seu material de apoio aí, pega a canetinha, vamos escrever um pouquinho, né, para ver se você acorda. Cabeça, não estou dormindo, mas quase, né? Tá quase dormindo, né? Então vamos lá. Olha só. Outorga é diferente de delegação. Outorga é diferente de delegação, tá? Primeira coisa que eu quero que você anote é isso. Outorga e delegação são situações diferentes. A outorga, ela vai para a administração indireta, ou ela vai para os municípios, ou ela vai para o DF, ou ainda para os estados, tá? Ou seja, de qualquer forma, eu estou dentro da estrutura da administração pública. Nesse caso, eu estou fazendo uma outorga, tendo como parâmetro aqui a União, está outorgando algum serviço para um dos entes públicos da administração pública, tá bom? Beleza? Já a delegação, ela vai para um particular, que pode ser pessoa jurídica e pode ser pessoa física, tá? A outorga exige lei específica, ao passo que a delegação, eu só tenho uma lei autorizadora. Autorizadora genérica, tá? Genérica. Aqui eu tenho uma lei específica, lá eu tenho uma lei genérica. São diferentes. A outorga, ela acontece por lei específica. A delegação, lei autorizadora genérica. E aí a reboque eu tenho concessão e tenho permissão para prestar algum serviço público. Então, delegação é diferente de outorga, tá bom? Sussa, tranquilos? Belezinha? Anota isso aí, que isso aí vai ser importante para o seu estudo da aula de hoje e para o seu estudo aí sobre outros atos administrativos que a gente vai conversar no momento oportuno, beleza? Cadê a tela que eu quero? Tá aqui, voltou, né? Então, quando a gente fala de um dos mais solenes modos de transferência, é porque a gente está falando da concessão como um ato de transferência de serviço previsto na Constituição. E aí a gente tem a delegação de serviços públicos, obras públicas e uso de bens públicos. Tudo isso pode acontecer por meio de uma concessão. E a concessão tem algumas características, alguns conceitos, alguns detalhamentos que você precisa saber. Por exemplo, é um verdadeiro contrato. E a ideia de contrato aqui é a ideia de contrato do direito civil. Exatamente, a ideia de contrato do direito civil, que é justamente de lá que sai a maior influência das concessões do direito civil, da teoria geral dos contratos e obrigações, tá? O professor Alexandre Maza classifica as concessões como um contrato administrativo ampliativo. Contrato administrativo ampliativo. E a concessão não é um ato precário.
Presta muita atenção nisso, ó. Não é ato precário, não é ato precário. Isso aqui é extremamente importante a gente saber, porque a permissão, por exemplo, a permissão já é um ato precário. Apesar de serem duas formas de delegação, permissão e concessão, a permissão é precária e a delegação não é precária. Por que a concessão não é precária? Porque a concessão, como eu disse para você, geralmente ela é utilizada na prestação de serviços públicos que exigem um volume de recursos muito alto. Tá? São centenas de milhões de reais, muitas vezes numa concessão de uma rodovia, concessão de um porto, concessão de um aeroporto, concessão de algum serviço de telefonia, por exemplo, ou de TV, né, transmissão de som e imagem, e isso exige muita grana. Então eu não posso ter um ato precário, porque aí o que acontece? O particular não vai se interessar. O particular não vai investir uma montanha de dinheiro sabendo que ele corre o risco de, por exemplo, numa mudança de governo, ele perder todo o investimento que ele fez. Ele não vai, o empresário ele não vai entrar numa barca furada dessa, de jeito nenhum. Então, para atrair o particular, para atrair os recursos privados para a prestação de um serviço público, a administração se utiliza da concessão, que tem toda uma solenidade, ou seja, uma formalidade, para prática de atos que visem aí atrair particulares que vão investir recursos. Sim, o particular investe, porque nem toda concessão ela fica sob a responsabilidade exclusiva da administração. O particular investe dinheiro dele. Muitas vezes ele compra o direito de poder explorar determinado ramo de serviço público, como de telefonia, ou de rodovias. Isso é pago. Isso é pago. Paga-se para a administração uma quantia de recursos muito alta, né? São bilaterais. As concessões são bilaterais, comutativas. Elas são remuneradas pelo próprio usuário e são intuito personae. Vamos falar cada uma dessas características desse contrato administrativo chamado concessão, e aí depois a gente segue adiante no nosso estudo. Então vamos lá. Bilateral. A ideia de ser bilateral é que nós temos um contrato com duas partes. E essas partes emitem manifestação de vontade. Bom, cada uma das partes emite manifestação de vontade. Então, daí a ideia de bilateralidade. Eu tenho, nesse caso, o poder concedente e o particular concessionário. Quando fala bilateral, não quer dizer que são só dois, né? De um lado o contratante e do outro lado o contratado. Não, eu posso ter aqui no concessionário a empresa 1, a empresa 2 e a empresa 3. Três concessionários e um só poder concedente, o poder concedente A. A ideia é que eu tenha duas partes contratuais, um concedente e um concessionário. Por isso, bilateral. E o comutativo? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do Detran Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada. Mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos aí que terão aí as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do Detran Pará 2018. Super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente,
6 meses de acesso. Durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado, nós iremos ajustar o seu curso, tá? Sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês aí acessem nosso site, lá concurso.com.br. Essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25,00 apenas, 6 meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique like.